mais uma residência de um refugiado. Veja como da forma que foi destruída. A residência é mais condição de vida. Quer dizer que nós estamos a sofrer. Mas outra casa de um refugiado, olha da forma que caiu. Mulher fora, filhos fora, tudo, quer dizer que tudo destruído. Não sabe como viver. Quer dizer, é por isso que continuamos sempre a pedir ao mundo que veja a nossa situação. Porque somos abandonados, somos perseguidos até aqui no centro onde estamos. A mais de 200 quilômetros da fronteira de Cabinda, mas o inimigo sempre nos persegue. Sabes o que o MPLA quer para nós, os refugiados de Cabinda? Olha só uma refugiada como essa. Um ciclone de grande proporção passou aqui, no centro. Destruiu todas as casas. Quer dizer que estamos muito mal, estamos a dormir fora. Que o mundo veja isso. A crise no território de Cabinda, um dos enclaves mais esquecidos do continente africano, reflete uma série de violações dos direitos humanos, perseguições políticas e um abandono flagrante da comunidade internacional. Desde que o governo angolano intensificou a repressão contra a população local, em uma tentativa de sufocar qualquer movimento de autodeterminação ou independência, a vida dos cabindenses se transformou em um pesadelo. A repressão brutal tem forçado uma parte significativa da população a fugir para países vizinhos, como a República do Congo e a República Democrática do Congo, RDC. O exílio forçado não tem sido uma solução, mas sim uma perpetuação do sofrimento. Recentemente, vimos no vídeo que postamos sobre a carência de serviços essenciais, como saúde, educação e água potável, que coloca essas populações em risco constante. No entanto, mesmo diante de tamanha adversidade, o silêncio da comunidade internacional é ensurdecedor. Desde 2012, quando o Acnur deixou de garantir proteção oficial a esses refugiados, a situação só se agravou. Espalhados entre os dois Congos, essas comunidades vivem uma realidade marcada por privações severas e abandono, sem acesso a medicamentos, água limpa ou qualquer assistência básica que garanta uma existência digna. O mundo olha para o lado enquanto essas pessoas sofrem, e os governos internacionais permanecem em silêncio, como se a vida dessas pessoas não importasse. A pressão em Cabinda não é um fenómeno recente, mas uma realidade contínua que dura décadas. Desde que o movimento da FLECFAC, Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, se levantou pela autodeterminação e independência do território, as autoridades angolanas têm adotado medidas de repressão extrema. O governo de Angola rejeita qualquer tentativa de diálogo com os líderes cabindenses e opta pela violência como resposta. A resposta brutal do governo angolano inclui operações militares intensivas. As tropas angolanas realizam incursões frequentes nos vilarejos de Cabinda, onde milhares de civis são mortos, sequestrados ou forçados a fugir. O governo acusa qualquer um que seja associado ao movimento separatista de ser um inimigo, perseguindo os suspeitos com ações militares violentas. Muitos são detidos sem justificativa, torturados e até executados extrajudicialmente. Controle rígido das liberdades civis. Qualquer movimento de apoio à independência de Cabinda é severamente reprimido. Jornalistas e ativistas, que tentam documentar a opressão ou expressar solidariedade com a FLECFAC, enfrentam perseguições, prisões e até desaparecimentos forçados. A liberdade de expressão é um luxo distante para os cabindenses, que vivem sob uma censura implacável. Destruição de infraestruturas. O governo angolano, com o objetivo de destruir qualquer possibilidade de resistência, tem destruído escolas, hospitais e mercados nas áreas que considera favoráveis à causa separatista. Isso agrava ainda mais a miséria da população e impede qualquer possibilidade de desenvolvimento social ou econômico no território. O cenário de repressão em Cabinda tem gerado um êxodo contínuo de pessoas para os países vizinhos, como a República do Congo e a RDC. Estes refugiados, que antes eram cidadãos de um território rico em recursos naturais, agora se encontram em uma situação de vulnerabilidade extrema. Não é uma escolha, mas uma necessidade para salvar suas vidas. No entanto, ao chegarem aos países vizinhos, enfrentam uma nova onda de dificuldades. Campos de refugiados na República do Congo e na RDC são um reflexo sombrio do abandono em que os refugiados cabindenses estão imersos. A escassez de recursos e o abandono por parte da comunidade internacional fazem com que essas populações vivam em condições desumanas. Muitos refugiados vivem em campos improvisados, sem acesso à água potável, alimentos adequados, serviços de saúde ou educação. As crianças não têm a chance de frequentar a escola, as doenças se espalham devido à falta de água limpa e os refugiados enfrentam doenças tratáveis que se tornam fatais devido à falta de acesso a medicamentos. Os refugiados cabindenses enfrentam a rejeição dos governos dos países vizinhos. Angola, com sua pressão diplomática, impede que esses refugiados sejam oficialmente reconhecidos como refugiados políticos. Isso significa que eles não têm direito à assistência oficial, sejam alimentados ou protegidos legalmente. Estão à mercê de um sistema que os ignora e os marginaliza. O governo angolano exerce pressão constante sobre as comunidades de refugiados. Embaixadas angolanas na República do Congo e na RDC monitoram de perto os movimentos dos refugiados,
tentando infiltrar agentes para desestabilizar suas comunidades. Além disso, refugiados são frequentemente ameaçados de deportação, e muitos são intimidados por autoridades locais com a colaboração do governo angolano. O governo angolano tem utilizado sua influência diplomática para silenciar os refugiados cabindenses e pressionar os países vizinhos a não acolherem as vítimas do conflito. A diplomacia angolana trabalha contra os interesses dos refugiados, dificultando sua vida e impedindo o reconhecimento de sua situação. Essa postura tem-se refletido em várias frentes. Angola exerce grande influência na República do Congo e na RDC, impedindo que os refugiados sejam tratados de forma digna. Muitos refugiados são forçados a retornar a Angola, onde são recebidos com hostilidade, sendo alvos de mais repressão. O governo angolano utiliza suas embaixadas e consulados para monitorar os refugiados e suas atividades. Agentes infiltrados buscam criar divisões nas comunidades de exilados e desestabilizar os movimentos de resistência. Angola também investe em campanhas para desacreditar a FLECFAC, tratando os refugiados como terroristas ou criminosos. Esta estratégia visa não apenas deslegitimar o movimento, mas também afastar qualquer possibilidade de apoio internacional aos cabindenses. A crise em Cabinda tem sido amplamente ignorada pela comunidade internacional. Países e organizações internacionais evitam se envolver devido a uma série de interesses econômicos e geopolíticos. Angola, sendo um dos maiores produtores de petróleo do continente, exerce grande influência sobre as potências internacionais. A busca por petróleo e recursos minerais, essenciais para as economias globalizadas, impede que se levante uma voz contra as violações em Cabinda. Muitos países têm relações comerciais com Angola, principalmente no setor de petróleo e gás. O de prejudicar esses acordos leva os governos a evitar qualquer confronto com o governo angolano, negligenciando a crise humanitária em Cabinda. As organizações internacionais se mobilizam em defesa dos refugiados cabindenses. A influência da sociedade civil global e a ausência de cobertura midiática tornam impossível qualquer tipo de pressão real sobre o governo angolano. Outros conflitos e crises em países como o Sudão, Líbia e as tensões no Sahel frequentemente recebem mais atenção da comunidade internacional. A crise em Cabinda, por mais grave que seja, continua a ser relegada ao esquecimento. Mais uma residência de um refugiado. Veja como da forma que foi destruída. Uma residência em más condições de vida. Quer dizer que nós estamos a sofrer. Continuamos sempre a pedir ao mundo, porque estamos a sofrer. O pobre homem, o dono dessa casa, quer dizer que não tem o que fazer. Toda a casa foi destruída, está aqui a sofrer, não tem condição para reparar a casa. É por isso que nós pedimos ao mundo que veja a nossa situação. Continuamos sempre a pedir ao mundo que veja a nossa situação, porque nós já estamos a sofrer, já não temos condições de reparação das casas. Material, falta-nos material, meios de construção das casas. Portanto, pedimos ao mundo para que veja a nossa situação. António Guterres, nosso secretário-geral das Nações Unidas, que seja o nosso interceptor, para que veja a nossa situação, que impulsione o mundo, amantes a paz, para poderem nos ajudar. Nós queremos uma ajuda material para a reconstrução das casas. Mas outra casa para do refugiado, olha essa forma que caiu. Mulher fora, filhos fora, tudo, tudo destruído. Não sabe como viver. Quer dizer, é por isso que continuamos sempre a pedir ao mundo que veja a nossa situação. Porque somos abandonados, somos perseguidos até aqui no centro onde estamos. A mais de 200 km da fronteira de Cabinda, mas o inimigo sempre nos persegue. Quer dizer, nós sabemos o que o MPLA quer para nós, os refugiados de Cabindas. Olha só uma refugiada como essa. Um ciclone de grande proporção passou aqui, no centro. Destruiu todas as casas. Quer dizer, que estamos muito mal, estamos dormindo fora. Que o mundo veja isso. António Guterres, que continuamos sempre a pedir ao senhor António Guterres, como secretário-geral das Nações Unidas, que veja a nossa situação. Nós estamos a sofrer muito. Todos os países europeus, africanos, asiáticos, americanos, amantes da paz, que vejam a nossa situação. Estamos a pedir mais uma vez que vejam a nossa situação, nós, os refugiados cabindenses. Estamos abandonados em tudo. Que vejam a nossa situação. Todas as casas foram destruídas. Um ciclone passou aqui no centro de Segazol, aqui na RDC. Mano kufwa, timpumbi. Bangkaka fana tipasi bona tala. Budi bukuzinga libene bapfumo é muito saber yiye. A crise humanitária em Cabinda exige uma resposta imediata e urgente da comunidade internacional. É necessário reconhecer a situação dos refugiados cabindenses, garantir sua proteção legal e fornecer a assistência humanitária que eles tanto necessitam. Além disso, é fundamental que a comunidade internacional pressione o governo angolano a respeitar os direitos humanos e encontrar uma solução pacífica para o conflito. A luta pela autonomia de Cabinda e pelos direitos de seu povo não pode continuar a ser ignorada.
A solidariedade internacional e a ação coletiva são fundamentais para trazer justiça e dignidade para o povo de Cabinda. O sofrimento de milhares de pessoas não pode ser ignorado por mais tempo. A hora de agir é agora. Viva Cabinda livre e independente!